Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Estamos de volta no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, que tratamos de alguns temas de ética e de moral cristã. Nos últimos programas começamos a ver os 10 mandamentos, como essa lei escrita no nosso coração, como algo natural, algo que sabemos já naturalmente, mas que Deus quis revelar também de um modo explícito, de um modo que soubéssemos perfeitamente quais são os mandamentos da lei de Deus. Hoje veremos o quinto dos mandamentos da lei de Deus. E qual é o quinto mandamento? Não matar. Não matar. Aqui é um mandamento mais amplo do que costumamos falar. E claro que tem pessoas que matam outras, homicídios, isso logicamente que é uma ofensa à lei natural. É uma ofensa a nós mesmos, humanos. Nós nos fazemos pessoas más se matamos outro. Nós fazemos pessoas piores se matamos a outro. Por quê? Porque somos chamados ao respeito, somos chamados ao amor. E sempre que negamos o amor, nos fazemos pessoas piores. E aqui entra alguns temas específicos. Ou seja, o aborto, por exemplo, é um matar aquele que te foi confiado, aquele que foi confiado àquela família, aquele pai, aquela mãe. Costumamos botar como se fosse uma ofensa somente da mulher. Não é. É uma ofensa do pai e da mãe. O pai que foi omisso e da mãe que também foi omissa com essa criança que lhe foi confiada, ainda que tenham problemas graves. Não temos tempo hoje de entrar profundamente nessa questão do aborto. Tem problemas graves e complicados, como estupro, como violações, como malformações, mas ainda assim nada justifica matar uma criança. Por mais mal formada que seja, por mais fruto de uma violência que seja, a criança não tem culpa nenhuma. Não podemos matar um inocente porque nos fazemos pessoas piores e depois a própria mãe sofre a vida inteira com depressões profundas por cometer esse tipo de crime, esse tipo de ofensa a si mesmo e a outra pessoa, seu próprio filho. Também aqui entramos na questão da pena de morte. A pena de morte, em alguns casos, poderia ser lícita, ou seja, quando não tivesse nenhum outro modo de manter a ordem pública, uma pessoa que tivesse feito algo grave poderia sofrer a pena de morte. Por quê? Porque não teríamos outro modo de manter o bem da sociedade. Não como castigo. E aqui as pessoas normalmente interpretam a pena de morte como castigo. Fez algo ruim, pois deve receber algo ruim. Isso não é a nossa fé, esse não é o nosso modo de entender as coisas. Deus nos pede um respeito. Claro que quando não podemos manter o bem comum, o bem da sociedade, então caberia uma pena de morte. Mas, como diz o próprio catecismo, como disse o próprio Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, hoje, nos dias de hoje, não teria nenhum lugar em que coubesse a pena de morte, não teria nenhum lugar em que cumprisse esses requisitos de não ser capaz de não ter capacidade de manter a ordem pública. Portanto, hoje a pena de morte não seria lícita. Depois entramos no modo talvez mais comum a nós que somos, nós que normalmente não matamos ninguém, pois matamos sim. Sempre que decides não falar com alguém, sempre que decides ofender alguém, sempre que decides fazer um ato contra uma pessoa, pois estás matando essa pessoa no teu coração. Matas. E aqui descumpres o quinto mandamento. Matas. Ainda que não mates fisicamente, matas ela mortalmente. Ainda que não mates fisicamente, matas ela no teu coração, quando decides não falar mais com a pessoa. Claro que às vezes temos que tomar algumas atitudes de maior gravidade, ou para chamar a atenção do erro de alguma pessoa. Claro que sim. Porém, por amor a ela, nunca por egoísmo nosso. Não podemos ser egoístas, não podemos matar ninguém no nosso coração, não podemos ofender ninguém a ponto de que matemos essa pessoa na nossa vida, no nosso coração, e muito menos
ajudando a matar essa pessoa para outras pessoas, falando mal de outras, ofendendo, difamando, caluniando outras pessoas. Tudo isso também entra de um certo modo aqui no quinto mandamento, mas repito, não como uma norma, não como uma lei simplesmente, mas como um modo de ser verdadeiramente feliz, de viver verdadeiramente como seres humanos que somos, como seres humanos que somos chamados ao amor. Este foi o nosso programa de hoje, aqui, nosso programa Nossa Vida em Cristo. Até quinta-feira que vem, aqui na Glória Web TV.